E assim, na qualidade de pastor, eu na verdade, eu não tenho como fugir de alguns, como é que eu posso colocar para você entender? Eu não tenho como fugir de algumas responsabilidades. Entre as muitas responsabilidades que está sobre a nossa pessoa como pastor, tem a responsabilidade de identificar a forma como as ovelhas estão se relacionando, a forma como as ovelhas elas interagem entre si. E é muito comum a gente ouvir por parte das ovelhas que existem problemas entre elas e que elas têm dificuldade muitas vezes de se relacionar entre elas. E isso é ruim, porque isso faz a igreja andar para trás e não à frente, faz a igreja retroceder e não caminhar. Isso acontece assim, de um jeito meio que no geral, e a gente observa isso porque a gente vê as pessoas se relacionam sempre com as mesmas pessoas e meio que fecham o leque, ele não abre. Outras pessoas têm dificuldade de interagir, de se aproximar, e assim, às vezes a gente até percebe, tem um grupo conversando, quando chega uma pessoa no meio daquele grupo, parece que chegou um rato, uma barata, porque o grupo espalha rápido, vai um para lá ou para cá, acaba o assunto, para a conversa, e a gente fala assim, né, na qualidade de pastor, observando essas coisas, a gente fala assim, o que acontece, Deus? Aí Deus fala assim, é uma igreja doente, é uma igreja com problema, é uma igreja que ainda não entendeu o propósito da sua existência. Porque a gente pensa em ganhar almas, mas a gente está se perdendo dentro. Como é que a gente vai ganhar fora se a gente perde dentro? É mais ou menos assim. A gente deveria ter uma visão de deixa eu ver se eu acho a palavra, né? De consolidar, fica mais fácil, de consolidar o que já existe, para depois ir buscar mais. Porque é difícil a gente agregar mais dentro do que ainda não está consolidado. Se a gente tem problema num número pequeno de pessoas, por que achar que Deus vai multiplicar esse número? Sabe o que estaria multiplicando? Não é pessoas, mas problemas. Porque enquanto nós não entendermos que nós somos igreja, e eu preciso consertar na minha vida para que eu seja uma igreja saudável, eu não vou conseguir interagir no ambiente coletivo. Veja lá, vou só repetir, eu sou igreja individualmente falando, e existe um propósito maior do que eu. E esse propósito maior do que eu, que sou igreja individual, é a igreja coletiva. Isso literalmente quer dizer, é a forma como eu me relaciono com você e você comigo. É a forma como vocês se relacionam entre vocês. É importante entender, existe um propósito maior do que você, como igreja. Existe um propósito maior do que você como igreja. E se você não entender que existe um propósito maior do que você como igreja, e se fechar dentro da ideia de que você é a coisa mais importante, você se exclui do ambiente da igreja, que é o corpo de Cristo. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, me parece que ficou um pouco difícil aqui, mas eu acho importante eu ressaltar isso. Enquanto as pessoas não entendem que a existência delas só é importante se ela se voltar para os demais, a existência dela perde o propósito, porque ela se torna uma pessoa
egocêntrica, egoísta,